mas já estou aqui com a minha convidada, Madalena Feliciano, ela que é gestora de carreiras e coach. Tudo bem, Madalena? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vocês, primeiro programa do ano. Fico muito feliz pelo convite. Nossa, nós que estamos felizes aí por falar sobre um assunto tão interessante e bem assim no começo de 2021, porque a gente está começando, né? Nós estamos no comecinho aí de 2021 e com um assunto super legal, porque a gente está naquela ansiedade de começar o ano, tem muitas pessoas que estão com projetos, seja na carreira, seja alguns que estão procurando emprego, enfim, né, Madalena? Eu acho que o assunto para falar sobre inteligência emocional, a chave para o sucesso. Olha que tema interessante. Mas aí a gente vai entender, né? Primeiro a gente quer saber o que é inteligência emocional, Madalena. Olha só, Mabel, interessante, né? Inteligência emocional é eu compreender como funcionam as minhas emoções. É eu entender as minhas emoções, né? E não só entender as minhas, mas entender a emoção do outro. Como é que ele funciona também. Claro, porque senão a gente não consegue ter essa troca, né? Nós temos relacionamentos, né? Sejam familiares, amorosos, profissionais. Então, se dotar de inteligência emocional é fundamental em qualquer área da nossa vida. Era isso que eu ia te falar, porque a gente tá falando assim do lado profissional, mas o nosso lado pessoal também é importantíssimo, né? Claro. Porque a gente convive com pessoas o tempo todo, seja familiar, né, na nossa casa ou no nosso trabalho, a gente tá o tempo todo com pessoas, então como a gente consegue lidar com isso, né? Pois é, diante do que a gente vem vivendo, Sim. o que a gente viveu em 2020, o que a gente vem pensando para 2021, a gente precisa entender um pouco mais também, não só sobre nós, né? Como nós somos, como nós sentimos, mas também o outro, como é que ele está vivendo, como é que ele está presenciando tudo isso, para que a gente esteja muito mais conectado, muito mais bem relacionado e para que a gente vá atrás do que todo mundo quer, né, Mabel? Sim. Quer ser feliz. Ser feliz, exatamente. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, seja mãe e filho, né? A gente precisa ser feliz. E quando a gente fala em inteligência emocional, existem alguns pilares, né? O que a gente pode falar sobre isso? Quais seriam as bases, digamos assim, para a gente poder, digamos assim, organizar um pouco essa questão da inteligência emocional? Existem alguns pilares. Um dos pilares, o primeiro que a gente pode dizer, é o autoconhecimento. É você conhecer as suas emoções. É você entender as suas emoções. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes é colocar no papel mesmo. Existem alguns gatilhos que a gente não percebe, né? Algo que me deixa irritada, algo que me deixa ansiosa. O nosso emocional, 90%, se a gente for pensar, né, no esquema cerebral, 90% é emocional. Então, de repente, você tá bem e você fica mal, você fica irritado, você tem respostas atravessadas. Então, é entender como é que funcionam os seus sentimentos. Eu acho que, então, esse primeiro que você falou é fundamental, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, né? Quem sou eu? Por que eu ajo dessa forma? O que me deixa pressionada? O que me deixa ansiosa? E como eu posso lidar melhor com isso? Porque dificuldades, problemas, obstáculos, a gente vai viver o tempo inteiro. O tempo todo, e né? Esse não é o grande problema. O problema é como eu encaro esses obstáculos, essas dificuldades, e por que não ver isso como um grande aprendizado, né? O que não deu certo em 2020, né? Onde foi que foram meus gaps, meus pontos fracos? Onde foi que eu escorreguei? Coloca no papel. O que eu posso fazer de diferente agora? Né? Por que eu me comportei de certa maneira? Por que eu fui rude? Por que de repente eu fui impulsivo? Por que eu desfiz relacionamentos, amizades? Busque entender primeiro você. Eu acho que então isso é o fundamental. Então, anota aí você que está nos ouvindo e assistindo. Se conhecer, né? Primeiro passo, vamos nos conhecer, porque realmente, às vezes a gente não percebe, mas a gente age de alguma forma que a gente não entende, né? Então, às vezes a gente mesmo não se conhece, né? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Sabe, né? E muitas vezes quando a outra pessoa, ela tem experiência de vida, mapas de vida, muito diferente do nosso. Então, algo que de repente pra você é irrelevante, um comentário, algo que eu faço, que falar, que legal, a Madalena falou, pro outro pode ser algo muito assim, nossa, ela tentou me espetar, ela quis me alfinetar,
né? É Ela verdade, foi é cruel. verdade. Então eu tenho que segunda dica aí, um segundo pilar. Ah, segundo, então. É eu conhecer o outro. É eu entender o outro. Ai, mas é isso é eu mais, eu acho que essa é a respeitar. parte mais difícil, né, Madalena? Eu costumo Conhecer o brincar, outro. né, com os meus clientes, que é desafiador. Eu nem gosto Desafiador. de usar mais a palavra difícil. Porque difícil Desafiador, parece assim, desafiador, eu também. Nossa, vou ter um ano difícil. Não, vou ter um ano desafiador. As pessoas gostam de desafios. As pessoas são movidas. Eu quero um novo desafio na minha vida. Então, lidar com o outro é um grande desafio. Porque se você... por exemplo, eu sou mãe, eu tenho 5 filhos. A mesma educação, os mesmos ensinamentos, os mesmos valores, a mesma cultura dentro de casa. E cada um sente de uma forma diferente. Sim, Né? lógico. Então, algo que é um problema para um, para o outro é uma brincadeira. Então, a gente precisa respeitar e aceitar o mundo subjetivo desse outro. No máximo, né, Mabel, um exercício que eu gosto de fazer muito é ficar curiosa. Então, quando a pessoa fica irritada comigo ou fica melindrada com algo que eu disse, eu fico curiosa. O que será que levou ela a ficar chateada? Mas você sabe que eu também tenho muito isso? O A gente se que pergunta, eu disse por que não que... ofendeu Eu profundamente? achei que às vezes eu falava assim, gente, mas por que eu faço isso? Eu penso muito nisso. Eu falo assim, mas por que essa pessoa agiu desse jeito, será? E eu começo a dar... às vezes eu mesmo começo a dar desculpa pra pessoa. Eu falo assim, a pessoa fez isso porque talvez ela pensou isso. Pois é, a gente não sabe o mapa de mundo, a gente não sabe como ela tá vivendo. Por exemplo... É porque também as pessoas têm algumas reações que deixam a gente pensando, por que ela reagiu desse jeito? Mas você acabou de falar, eu fiz, né? Fica O que eu curiosa. fiz? Por que a pessoa fez isso? Aí você fica sem entender, você fala, nossa, mas eu não entendi. E é bem aquilo que você falou, porque às vezes uma coisa que pra mim pode ser uma coisa muito Gritante. né? Ou gritante, e pra pessoa de repente não foi. Então eu acredito que realmente seja isso, né? Começar a entender o outro lado. Mapa, o mundo, eu digo que é o mundo subjetivo do outro ser humano, né? No máximo, fique curiosa. De vez você se degladiar, se debater, né? Criar porque não vai mudar muito, problemas né? no relacionamento, não vai mudar nada. Então, fique curioso. Essa é a segunda, né? Tem mais alguma? Tem, olha, um terceiro pilar aí da inteligência emocional, automotivação. Né? As pessoas colocam a motivação da vida delas como responsabilidade do outro. Eu só vou ser feliz, vou estar motivada se meu casamento der certo, se o meu namoro der certo, se meu emprego me promover, né? Aí eu sou infeliz por causa da minha vida, por causa da minha experiência, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu filho. Jogar pra outro, né? A responsabilidade da sua motivação é sua. Isso é verdade. É minha. Isso é verdade. Se jogar a culpa no outro, é muito né? mais fácil É muito mais responsabilizar fácil. o outro. Então, Sim. hoje, a gente vê isso acontecendo nas redes sociais, Sim, nos relacionamentos, bastante. né? O problema do Brasil é a política, é a economia. Não, o problema é nosso. A gente pode fazer o mundo melhor, o mundo mais feliz. Óbvio que ser otimista num momento como esse é um outro desafio. Nossa, bastante. Então tenha autorresponsabilidade, automotivação, mas seja otimista. Busque ver o lado bom da vida, né? Sim. Mesmo quando a gente tropeça, mesmo quando a gente erra. O que eu aprendi com esse erro? Aliás, a gente estava conversando antes de iniciar o programa. Isso, nos bastidores, né? Nos bastidores, quantas pessoas se reinventaram. Muito. Né? Você com a tua profissão paralela, com a tua Sim. assessoria, o quanto a gente se reinventou em eventos, em treinamentos, em palestras. Exatamente, Né? exatamente. Então, não foi bom tal coisa, e o que você tirou de experiência disso que não foi bom? O que a gente pode fazer de diferente, né? Exatamente. Não dá pra ser Eu otimista. acho que dentro daquilo que a gente passou em 2020, que a gente estava comentando nos bastidores, que é um ano totalmente atípico, enfim, eu acredito muito, eu sempre costumo ver o lado bom da coisa, porque se a gente começa a enxergar só o lado ruim, realmente a gente morre, né? Então a gente tem que se reinventar, e eu fico feliz porque muitos amigos, colegas, pessoas que eu conheço, se reinventaram mesmo de fato. Se descobriram em outras profissões, que eu acho isso fantástico. Às vezes alguém que não estava feliz com a profissão abriu uma outra porta de uma outra coisa que era um sonho da pessoa, mas que não tinha coragem, e surgiu essa coragem agora na pandemia e aconteceu. Então eu sempre vejo o lado positivo disso que a gente está vivendo, né? E aí a gente pensar e continuar pensando o lado positivo para esse ano de 2021, né? E para essas pessoas que estão procurando um novo emprego, porque tem bastante, né? Eu vejo que tem bastante agora, tem muita gente já que... Início de ano, né, Início de Mabel? ano, vamos procurar Quero um novo mudar. emprego, quero mudar, ou às vezes alguém na empresa, ela quer um novo cargo. Como que a inteligência emocional pode ajudar
Porque tem muita coisa errada também que as pessoas fazem quando procuram um emprego, né? Isso é o que mais tem. Você, como gestora de carreiras, deve saber muito sobre isso. E eu queria que você passasse pra gente algumas coisas que, por exemplo, o candidato não pode fazer. Eu quero dizer, pelo amor de Deus, gente, não faça. 2 cenários, né? O cenário para você que tá fora do mercado. Sim. Né? Então senta, avalia a sua história profissional. O que você fez? Quais foram suas realizações? Quais foram seus cases de sucesso? Onde você percebeu que você era muito feliz, que você gostava do que você fazia? Então a gente precisa parar para refletir. O desemprego, a gente tem 3 fases. A primeira é o choque. Então, assim, mesmo quando você vê o furacão passando, as coisas acontecendo, você fala, não é comigo. Até um dia que alguém bate na sua porta, fala, foi um prazer te conhecer, sucesso, boa sorte. Então a gente passa por o luto, né? Perde o emprego, como vai ser agora? Esse momento, né? Um momento... Viva o luto, coloque no papel o que você é bom, quais são seus pontos fortes, quais são suas habilidades, né? Desenhe, escreva muito bem o seu currículo, simples, objetivo, mas um currículo comercial, atrativo. Esteja presente nas redes sociais, mas de uma forma profissional. Né? Então tem redes sociais. Vamos falar, que porque esse negócio das redes sociais também é um perigo. Hoje em dia as empresas não é mais como antigamente. As empresas elas vão nas suas redes sociais justamente para ver, até para conhecer o candidato, né? Com certeza, e muitas vezes a empresa se decepciona porque vê aquela rede social. Então você tem que ser coerente com as informações que você coloca no seu currículo e você tem que ser coerente com suas redes sociais. Né? Porque papel aceita qualquer coisa. Eu sou recrutadora, eu analiso o currículo todo dia. Primeira coisa que eu vou entrar na rede social dessa pessoa, ver como ela se comporta. Tá vendo, gente? Ó, é isso. Dela, né? Então isso tudo a gente tem que ser coerente. E amplie relacionamento, networking. Isso é muito importante. É o falar do famoso QI. Quem indicou a indicação tem um peso muito forte, grande, muito forte. Peso grande. Então você tem que ser bem relacionado. Exatamente. E a gente só se lembra de se relacionar bem quando a gente tá fora do mercado. Então isso é algo que a gente tem que fazer sempre. Eu acho que isso a gente tem que praticar o tempo todo. E eu sempre costumo falar, gente, relacionamento é tudo. Você pode perceber qualquer coisa que você precisa. Até em empresa mesmo, as pessoas, você conhece alguém? Conheço. A pessoa vai te recomendar o teu trabalho. E essa outra pessoa vai recomendar outra pessoa. Você às vezes está num círculo de algum negócio, você vai fazer teu network, teu contato. Isso é tão fundamental. Isso realmente faz um efeito assim. É fundamental. Aliás, isso tem que ser diário, né? Todos os dias, trabalhando, né? Não. Exatamente. Agora tem um cenário para quem tá no mercado, mas por algum motivo tá infeliz, quer um upgrade, quer crescimento. A dica é a mesma. Veja quais são suas habilidades, seus pontos fortes, seu propósito, sua missão, aonde você tá, aonde você quer chegar, que outros cursos, que outros treinamentos que você precisa para melhorar tanto a parte técnica. Lembrando da parte comportamental, as pessoas muitas vezes elas são contratadas pelo perfil técnico, mas elas são demitidas por falha comportamental. Falha comportamental, a gente está falando diretamente de inteligência emocional, de relacionamentos, né? Então isso eu acho importante a gente falar. Quem está no mercado, Mabel, é importante lembrar assim, você está trabalhando, então tome cuidado também para não sair atirando para todo quanto é lado, né? Para o teu currículo não cair na mão do teu chefe. É verdade, isso é fundamental. Né? Fundamental. Então, alguns cuidados. Está lá na empresa, fora, né? Outra coisa que está lá na empresa e está mandando currículo. Desagradável. É legal, se você puder, tiver uma abertura, um bom relacionamento com o teu líder, ver a possibilidade de um crescimento interno, né? De uma nova área, um job rotation, isso tudo é bem legal também. Né? Mas se você for divulgar, toma cuidado para você, de repente, não ter um problema maior. E outra coisa que a gente costuma falar também, eu queria até que você falasse sobre essa questão que você falou da parte técnica e da parte comportamental. Eu acho isso fundamental, porque nada mais chato a gente ver um profissional que não está feliz e a gente percebe isso. Então, eu acho fundamental hoje em dia você fazer aquilo que você gosta. Eu até costumo falar isso quando eu dou palestras mesmo da minha área de rádio e TV. Faz aquilo que você ama, gente, porque não adianta você fazer uma coisa só por dinheiro, que aí entra aquela questão, você fica meio robotizada, você tá na parte técnica, você é fantástico, mas na parte comportamental, teu lado emocional tá tão ruim, porque você tá fazendo aquilo que você não gosta, você tá fazendo aquilo por dinheiro. E a gente percebe muito isso, né? E dá pra ver, né, Mabel, conhecendo você hoje, conversando com você, que você ama o que você faz, né?
tem Sim. um brilho próprio, tem um brilho nos olhos, né? E é Exato. clichê quando a gente fala assim, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. É verdade. Quem me conhece, meus clientes, meus alunos, sabem, né? Dá um tesão. É, exatamente. gostoso Exatamente. fazer aquilo. É trabalhar de segunda a segunda com vontade, com amor, com propósito, porque eu sei onde eu tô e onde eu quero chegar. E existe uma estatística que ela é cruel. 68% das pessoas são infelizes com seus trabalhos. É. Né? Isso é uma coisa que eu percebo também. Eu acho que 68%, sabe aquela pessoa que só reclama, tô de saco cheio, não gosto disso? Olha, reclamar não vai te levar pra lugar nenhum. É atitude. Atitude. Se não tá legal, né? Se recicla, pensa num plano B, num plano C, uma nova área, né? E bola pra frente. Não dá pra ficar reclamando. Porque reclamar não vai funcionar. Agora, o que você pode ter de ações, de atitudes, de planejamento, de mudar estratégia um pra isso? pouco, né? Mudar um pouco esse rumo, porque o que a gente percebe no dia a dia mesmo, a gente vai às vezes no restaurante, a gente percebe o garçom que tá com uma cara fechada, porque e aí a gente para pra pensar, entra naquele negócio, por que será que ele tá assim? Tá fazendo aquilo que ele não gosta, né? Tá fazendo às vezes por dinheiro e tal. Claro, eu sei que existe essa parte da necessidade e tal, mas vamos procurar, eu acho que as coisas vão O acontecendo, problema né? é não entrar no piloto automático. Sim. Né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Sou fadado a ter essa vida. Né? Essa vida quem tá escolhendo é você. A vida é feita de escolhas. Então faça a sua escolha. É fácil? Óbvio que não. Precisa de planejamento, precisa de estratégia, mas é totalmente possível, é totalmente viável. É ser feliz no que a gente faz. Dá Óbvio, pra ser feliz. você não vai ficar 100%, não existe trabalho 100% feliz. Não. Porque se fosse 100% feliz, mas era sabe hobby. mas sabe o que eu costumo falar? Eu falo assim, a gente já se estressa com aquilo que a gente gosta. Imagina se a gente não gostasse. Não Então, existe nada 100%. por isso que eu falo, gente, escolhe aquilo que você gosta, que pelo menos vai ser um pouquinho mais leve o negócio. É que nem casamento, né? Ai, meu marido é 100%. Não, ele não é 100%, como eu também não sou 100%. É. Né? Mas vamos tirar o melhor. Vamos tirar. Né? Fazer do limão uma limonada. Bom, eu ficaria aqui horas conversando com você, Madalena. Adorei o nosso papo. Foi bastante esclarecedor. Eu espero que vocês aí tenham anotado todas as dicas. Já encerrando o nosso bate-papo, queria primeiro agradecer muito a tua presença, Ai, adorei, Madalena. Mabel. E eu queria que você passasse pra gente em redes sociais, enfim, fica à vontade. Minhas redes sociais, Madalena Feliciano. Instagram, Facebook, LinkedIn, Networking, lembra, pessoal? O meu WhatsApp, 011 95830 7733. Obrigada mais uma vez, Madalena. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta.